Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais essa exposição doutrinária da nossa Casa Espírita Consolador Prometido de Içara. Essa que vai ser a última exposição deste ano, esse ano tão diferente, que tivemos tantas dificuldades, tantos percalços, mas que nem por isso devemos deixar de agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado. Então vamos iniciando os nossos trabalhos, como sempre o fazemos, com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, nós damos por aberto o trabalho de exposição doutrinária desta noite. Essa exposição está a cargo da nossa irmã Regina, que é colaboradora desta casa, é uma das fundadoras da casa e desde então vem colaborando, estudando, participando de grupos de estudos. Então vamos vibrar para que ela nos transmita tudo aquilo que preparou com muito, temos a certeza, com muito carinho. A palavra é sua. Que felicidade, família Consoladora, estarmos aqui na noite de hoje, na última palestra do ano, trabalhando, fazendo essa exposição e falando sobre Jesus. Nesse ano, como já disse o nosso irmão Altair, um ano tão atípico, um ano tão diferente, um ano tão desafiador, que certamente, se olharmos quem éramos lá em janeiro, fevereiro, hoje somos outras pessoas, em função de que este ano passou por cima dos nossos, da nossa vã filosofia, vamos dizer assim, e nos deixou diferentes, melhores, não sei, mas diferentes do que quando iniciou este ano. Então esse é um ano para ser relembrado, é um ano para ser acolhido, é um ano para fazer parte do nosso calendário para sempre, por estas mudanças que provocou na nossa vida, por nos ter tirado da zona de conforto que tantas vezes nós tentamos sair e não saímos. E de repente esse aguilhão maior fez com que nós pudéssemos sair desse local de conforto que não tínhamos nem tempo de olhar em função da correria do nosso dia a dia. Tivemos que parar. E esta parada na nossa vida certamente que trouxe benefícios, que talvez agora nem podemos elencar, mas que certamente iremos reconhecer no futuro aquilo que este ano bendito nos trouxe. Então, neste ano, como dizia Cartola, que transformou os nossos sonhos tão mesquinhos, reduziu as nossas ilusões a pó, nós temos que recomeçar, temos que seguir adiante, fazer diferente. E quando faltam talvez as nossas forças diante das dificuldades, nós vamos olhar para aqueles grandes homens, grandes personalidades da história que fizeram a diferença no seu tempo. E fizeram a diferença porque não tiveram medo de recomeçar. Thomas Edison, ao descobrir a lâmpada, já havia feito mais de 500 tentativas de botar um filamento para que ela acendesse e não tinha obtido êxito. Os funcionários já estavam desistindo e ele disse: nós já sabemos que não podemos fazer desta maneira. 500 vezes nós vimos que de determinadas maneiras nós não conseguiremos fazer. Vamos tentar de outras formas.
E depois da 1000ª vez que ele tentou e errou, ele conseguiu acertar. A frase dele é: aprendi mais com meus erros do que com os meus acertos. Paulo de Tarso, da mesma forma, ao se equivocar completamente, ao invés de abraçar o cristianismo no primeiro momento, no cristianismo nascente, perseguiu os cristãos. E quando literalmente caiu do cavalo na entrada de Damasco, simplesmente perguntou: o que queres que eu faça? E a partir daí recomeçou, fez tudo diferente, saiu da sua zona de conforto também, e graças a ele temos o Evangelho na nossa vida, porque ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo do Mestre Jesus. Walt Disney também, um gênio incompreendido no começo da sua carreira, quando, após muitas falências, levou ao estúdio mais um personagem para ser aprovado, e ao verem que se tratava de um rato, eles lhe disseram: mas um rato? Um rato que anda no esgoto? Tu já está na falência, agora tu vai andar na sarjeta? Quem é que vai ter um super-herói como um rato? E ele, persistente, criou Mickey Mouse, que até hoje faz sucesso. É Walt Disney que escreveu na porta dos seus estúdios a seguinte frase: não importa o que tenha acontecido, não importa o que acontecer, nós aqui sempre seguimos em frente. Pedro, após negar o Mestre 3 vezes, na noite da crucificação, no outro dia, ao perceber o que tinha feito, não titubeou, seguiu em frente. Continuou divulgando a mensagem de Jesus. E nós, não importa que trator que passou por cima dos nossos conceitos nesse ano que está findando, que estamos fechando a porta dele nesta semana que se inicia. Nós precisamos seguir em frente. Nunca a mensagem consoladora da doutrina espírita foi tão importante, tão necessária, tão atual, quanto no momento presente. Quando as coisas estão muito bem, nós muitas vezes não conseguimos perceber, buscar o conhecimento libertador. E agora, quando muitas vezes a dor bateu à nossa porta, para que nós não tivéssemos um sofrimento muito exacerbado, buscamos a consolação, buscamos o entendimento, buscamos entender através da fé raciocinada o porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Quando Divaldo Pereira Franco, lá em abril, divulgou através de um vídeo que o mundo espiritual se preparava desde o dia 15 de setembro do ano anterior para uma grande mudança na Terra, ele, trazendo a informação, disse que havia soado um clarim, aonde todas as colônias espirituais, muitas equipes espirituais foram se formando para atender um momento novo porque iria passar a Terra. E ele faz analogia nessa sua fala com o livro Nosso Lar, da psicografia do Espírito, do Espírito André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, que dizia lá num determinado capítulo que em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, o Nosso Lar e todas as colônias espirituais do mundo começaram a se organizar para receber aqueles espíritos que iriam perecer no conflito bélico. E da mesma maneira que soava nesse instante, a partir de 15 de setembro do ano passado, esse clarim anunciando esta mudança para que todos se organizassem no mundo espiritual para receber os vitimados pela Covid-19 e também aqueles que não foram vitimados diretamente através da morte, mas pelo clima do qual
passa todo o nosso planeta. Então, nesse momento, aonde muitos dos nossos queridos e nossos amores tiveram a vida terrena ceifada, às vezes com toda a saúde, de momentos inesperados, e nós então vamos colocar perguntas que nós não temos as respostas, mas nós sabemos que devemos ter aceitação do momento que nós estamos vivendo, porque nós não podemos modificar este momento. Então nós devemos acolhê-lo, aceitá-lo e perguntar a ele: o que nós temos que aprender contigo? O que este momento, que lição ele está nos dando e que lição nós devemos escrever na nossa alma eterna, imortal. Quando os nossos entes queridos partem nesta hora, sem velório, sem despedidas, sem preparação às vezes, porque sabemos que quando a pessoa está doente, existe uma preparação das duas partes, seja daquele que desencarna, seja do grupo que fica. Então vai acontecendo de forma gradual e tu vai preparando o teu espírito para o desencarne. Desta maneira, nós muitas vezes não temos tempo, porque a doença reage de um jeito de um e no outro absolutamente diferente. Então, muitas vezes nós pensamos assim: ai, se eu tivesse levado ele no hospital, levado ela no hospital no dia anterior. Ah, mas se tivesse dado determinado remédio. Ah, mas se o médico tivesse feito tal coisa. Ah, mas não existe mais. Aconteceu, acolhemos o que aconteceu, sem pensar que a morte é uma punição, pois a vida continua do outro lado da vida. Então, desta maneira, nós vamos confortando e consolando o nosso coração e deixando que aquele nosso querido, que fez parte da nossa existência, tão importante para nós, que ele vá em paz, sem que nós, com os nossos medos, com os nossos apegos, com as nossas dificuldades de aceitação, não soltamos ele, para que ele possa fazer esse voo maior rumo à casa do Pai. Então, meus amigos, meus irmãos, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nesta hora, nos orienta que devemos orar por aqueles que estão partindo. Orar por aqueles que já partiram faz tempo, porque a prece chega a esses irmãos. A nossa prece de carinho, a nossa saudade, chega em forma de ternura, em forma de abraço, no outro lado da vida. Ouvimos tantas vezes: ah, mas não conseguimos nem velar o corpo do nosso querido. Nós mesmos, quantas vezes gostaríamos de ter ido nos despedir de amigos que partiram durante este ano, mas em função dos cuidados sanitários não podemos fazer, pois essas famílias enlutadas, que nesta hora acolhem e vivem o luto, também sentem a falta dessa despedida. Mas nunca é tempo de se despedir. Peça a Jesus, a Deus, que seja o seu intermediário, e fale para o Mestre que onde este nosso querido esteja, que ele seja amparado, que ele seja socorrido, que o nosso abraço de saudade o enlace nesta hora, e que nós agradecemos a tudo que vivemos e compartilhamos com ele agora, e que agora ele está livre para seguir adiante. Nunca devemos nos dirigir para aquele que desencarnou, porque nós não sabemos em que condição ele está, e nosso pensamento ligado a ele pode prejudicá-lo, porque nós podemos chamá-lo, né? Podemos imantá-lo à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso pensamento. Então precisamos desse intermédio do Mestre Jesus, dos Espíritos amigos, trabalhadores do bem, de Deus, para que eles sim, que sabem de todas as coisas, possam levar esse acalento, essa nossa prece de saudade, mas também de gratidão àquele que partiu. Nós
somos tão idealizadores de coisas que muitas vezes até no velório nós achamos que devemos fazer desta maneira, desta forma, e no entanto não é necessário que seja daquele jeito para que tenha êxito a nossa despedida. Ouvi de uma pessoa conhecida que estava muito triste porque não pôde cantar no velório, não pôde se despedir através de preces que costumavam normalmente fazer em velórios, em despedidas de outras pessoas nos quais elas iam lá prestar esse socorro. Nós nos apegamos a tantas coisas, até há um modelo de planejamento de velório que nem sabemos se é o certo. Sabemos que para o espírito o silêncio da despedida é até muitas vezes melhor, porque nós deveríamos ter uma postura de prece, de cânticos amorosos, de leitura do Evangelho, de orar por aquele irmão, para que ele se desenlace das vestes abençoadas terrenas que o trouxeram até ali e seguir adiante, seguir a sua viagem. Porém, o que nós vemos nos velórios muitas vezes são as piadas, são os falatórios, são os encontros. Quantas vezes nós encontramos amigos queridos nos velórios e a nossa vigilância cai por terra quando nos encontramos, conversamos, relembramos o passado, no momento que deveria ser de prece por aquele nosso querido que ali está se despedindo do corpo terreno e seguindo viagem para o mundo espiritual. Devemos seguir em frente. Não importa o que aconteça, devemos seguir em frente. Do jeito que foi, não sabemos o porquê de ter acontecido desta maneira, né? Há tanto tempo que se faz de um jeito o velório, as exéquias, porém, esse tempo novo modificou tantas coisas. Quantas vezes nós ouvimos alguns dizerem assim, era tanta flor naquele velório, tantas coroas, por que não pegaram aquele dinheiro e deram cesta básica, compraram alguma coisa para alguém? E hoje a gente vê nos próprios, pelas notas das famílias dizendo que em função também da vigilância sanitária, que as flores também não devem ser mandadas. Tirando tudo, deixando que nós só foquemos na prece, no bom pensamento, nas boas vibrações para aquele ser que volta à casa do Pai. Se dia 15 de setembro do ano passado, a espiritualidade já estava avisando que a Terra iria passar por uma situação muito diferente, muito atípica, é sinal de que existe um planejamento para tudo. Nós não planejamos, nós fizemos as coisas à torta e à direito, mas o mundo espiritual se planeja de uma tal maneira para que nada aconteça sem um direcionamento que possa aquele evento, aquela situação se tornar exitosa. Nesse livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, nós vemos que o desencarne coletivo que ocorreu lá na Indonésia, através daquele tsunami, nas festividades de Natal e Ano Novo, que ceifaram várias vidas, que o mundo espiritual também havia se preparado de tal maneira para acolher todos aqueles que estavam desencarnando. Muito interessante no livro que coloca que vários hospitais de campanha foram criados, cada um com uma nacionalidade e cada um com uma religião. Como a Indonésia é um local turístico, muitos estrangeiros estavam lá para passar as festas do final de ano e foram surpreendidos
com o evento natural que lá aconteceu. Como Deus não avilta ninguém, cada um foi recebido de acordo com a sua crença. O judeu foi recolhido pelos judeus, os muçulmanos pelos muçulmanos, os católicos pelos católicos, e assim sucessivamente, para que não houvesse mais um choque, porque aqueles irmãos já estavam perecendo através de uma situação violenta, que foi a catástrofe, mas para que eles não sofressem esse acolhimento, já foi muito rápido, já foi preciso, e logo que esses despertaram do outro lado da vida, eles não se chocaram também ao ver que aqueles que acreditavam em Alá não foram recebidos por aqueles católicos que acreditam em Jesus, para que não pudessem chocá-los. Porque o que nos interessa, meus irmãos, é que nós tenhamos boas vivências. Não importa a fé que nós abraçamos, importa o que nós fizemos de bom com essa oportunidade abençoada que essa encarnação nos oportuniza. Então, vemos que os eventos que surgem parece que, por acaso, eles têm uma função. E lá na lei de progresso, como já dissemos em outra oportunidade, está as explicações. Muitas vezes, esses fenômenos, essas catástrofes, elas têm esta função de nos impulsionar ao progresso. Um progresso que demoraríamos muito tempo para atingir se não fizéssemos desta maneira. Então, esses eventos fazem com que nós avancemos, como dizia Getúlio Vargas, 50 anos em 5. Né? Avancemos muito em pouco tempo. E isso ficou muito claro quando vimos as primeiras reportagens dos vários segmentos econômicos do país, quando falava da pandemia lá no começo, que todo mundo ia quebrar, que todo mundo ia fechar, que a situação ia ser caótica. E as mesmos dirigentes, ao dar entrevistas agora no final do ano, falaram que o ano foi desafiador, que foi difícil, que foi um ano de planejamento diário, de muito trabalho, mas de muitas conquistas. Conquistas que eles nem imaginavam que iriam fazer daquela maneira, mas que tiveram que fazer como uma maneira, uma forma de sair da crise que batia à sua porta. Na verdade, meus irmãos, o que bate à nossa porta é esse mundo de regeneração. Desde os anos 2000, que nós ouvimos falar que a Terra entraria num mundo de regeneração, aonde nós iríamos passar para um patamar melhor, aonde o amor iria ser a tônica um pouquinho diferente de hoje, porque hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, aonde todos aqueles que ali habitam, que somos nós, ainda se comprazem no mal. Se nós não somos espíritos missionários, como diz Marlon Rickdell, se nós não estávamos lá na fila de outro mundo de regeneração e fechou turma lá, e era para nós estar lá e não deu, então nós ficamos por aqui, nós todos estamos no mundo de provas e expiações. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, ela nos explica que normalmente nós estamos passando por provas. Nós imaginamos que nós estamos em expiação, mas ela nos diz que muitas vezes nós temos a oportunidade de aprender através das provas. As provas são mais ou menos aquilo que no colégio acontece. É dado um conteúdo e depois o aluno precisa apresentar um trabalho, escrever um artigo, explicar, fazer uma maquete, fazer uma prova, para dizer que ele entendeu aquele conteúdo que o mestre, que o professor passou. Se nós dizemos que o mundo, que a Terra é uma escola,
é uma prisão, é um hospital, nós estamos todos aqui matriculados. E nos matriculamos previamente para esse ano de 2020, do qual estamos todos aqui passando esta prova. Lá no mundo espiritual, nós estudamos determinadas virtudes e dissemos: estou preparado, eu posso ir. Ah, mas vai acontecer uma situação lá bem cabeluda. Tu está pronto para passar por ela? Estou, e eu vou. E eu peço, e eu imploro para ir para lá, para poder ver se eu entendi, se eu consegui colocar dentro da minha alma este ensinamento, esse conhecimento. E aí viemos para cá, passar este ano, e às vezes no cadinho, às vezes nesse aguilhão que estamos sofrendo, muitas vezes estamos percebendo que não somos aqueles que nós achávamos que éramos. Porque quando a provação chega, mais amarga, mais dura, mais contundente, as máscaras caem e nós nos percebemos realmente do jeito que somos. Muitos de nós nos surpreendemos conosco, mesmo neste ano que se passou. Quando o isolamento, quando as dificuldades bateram a nossa porta, talvez tenhamos reagido de uma forma diferente do que aquela que deveríamos ter reagido. Mas seja lá de que forma aconteceu, de que forma acolhemos a prova por que estamos passando ou a expiação que estamos passando, nós devemos seguir em frente, acolher tudo aquilo que está no nosso caminho, para poder seguir através da dor, que no caso é o que nos impulsiona agora, mas que essa dor não precisa vir carregada de sofrimento, que ela chegue leve, suave e que seja um ensinamento. Uma criança que acorda de manhã e não reclama porque tem que levantar da cama e não quer tomar banho e não quer comer a comida saudável, já quer tomar refrigerante no café da manhã e reclama porque tem que se vestir e ir cedo num dia frio para a escola. Talvez nós estejamos nesse momento. Crianças pequenas que somos, ainda reclamamos, não queremos fazer a lição de casa, mas o Senhor da vida nos impulsiona ao progresso, à felicidade, à perfeição, aonde todos nós devemos chegar. Então, nas provas e expiações, quando é prova, é olhar se a gente conseguiu entender aquele conhecimento. Quando é expiação, aí já é nós pagarmos aquilo que nós fizemos de errado numa outra encarnação, nesta agora. Então, ficamos muito privados de tudo, porque certamente tivemos oportunidade e falhamos, tivemos outra oportunidade e falhamos, tivemos outra oportunidade e falhamos, inúmeras vezes. Aí, quando não tem mais por onde a gente escapar, é nós conosco mesmo, para poder forjar aquela matéria, como um aluno que fica em recuperação e vai para o supletivo que tinha antigamente, não sei se tem ainda agora, que é, ao invés de fazer o ensino lá em fundamental em 5 anos, ele precisa fazer em meio ano, em 1 ano, para que nós pudéssemos avançar e não ficar à deriva, parado no meio do caminho. Se não estamos parados, nós estamos sob a tutela do Criador, que está nos amparando. As bênçãos são muito maiores do que as dificuldades, mas precisamos ter os olhos para ver, ouvidos de ouvir todas as belezas, todas as maravilhas, todas as situações positivas que tivemos nesse ano que passou. E ao adentrar o ano novo, que já se anuncia, que possamos retirar as dificuldades que passamos de ressentimentos, de ódios, de rancores,
de não nos perdoarmos, às vezes, por uma situação que deveríamos ter agido de um jeito, agimos de outro, nos perdoando também, para que possamos chegar no próximo ano mais leves, mais saudáveis, mais curados das nossas imperfeições morais, para abraçar os desafios que virão nessa próxima etapa, para que ao chegarmos no final da etapa que virá, que possamos também estarmos diferentes, mais diferentes e também melhores. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, que todos nós possamos seguir em frente. Talvez não seja à toa que o ano novo surja depois do Natal, para que no Natal nós relembremos todas as máximas de Jesus, todas as orientações que Ele nos dá, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, para que desta maneira possamos começar um outro ano livres, com o roteiro das nossas ações, buscando a perfeição, buscando a nossa evolução, caindo e levantando, mas sempre seguindo em frente. Gratidão, Senhor, por esse ano que passa. Nos submetemos a tudo o que aconteceu. Gratidão. E vamos seguindo em frente. Gratidão pelo ano que se inicia, que se avizinha, que sejamos muito felizes nessa nova etapa da nossa vida. Que Jesus nos proteja, nos guarde, nos abençoe. Um abraço imenso e fraterno a todos os irmãos desta casa, frequentadores desta casa, a todos aqueles internautas que irão ver esse vídeo, ouvir esta palestra, que a mensagem amorosa de Jesus, esclarecedora da doutrina espírita, acalente o nosso coração. Que assim seja. Muita paz. É isso aí, né, meus irmãos? Seguindo em frente. Até porque não temos outra alternativa. Nós somos espíritos imortais. A partir do momento em que Deus criou a cada um de nós, nós temos a eternidade pela frente. E quando paramos para chorar à beira da estrada por uma dor que nos atingiu, com certeza estamos perdendo o tempo que poderíamos aproveitar para avançar. Vamos seguir, mesmo que a dor bata à nossa porta, mesmo que as dificuldades sejam grandes, que possamos seguir em frente, pois a felicidade, que é uma fatalidade em nossas vidas de espíritos imortais, nos aguarda. Sigamos em frente. Agradecemos a nossa irmã Regina pela exposição da noite e vamos dando sequência ao nosso trabalho. Agora, então, o trabalho de irradiação. É o momento em que pedimos que todos aqueles que estão acompanhando esta palestra, mesmo que seja em outro horário, que seja depois, mas que guarde alguns instantes, alguns minutos, para irradiar por aqueles que têm necessidade. Primeiramente, meus irmãos, vamos pedir por todos aqueles que estão ligados a nós pelo pensamento, sejam encarnados ou desencarnados, espíritos amigos, familiares, todos aqueles que estiverem ligados a nós, que Deus, que Jesus possa bafejar neles a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Vamos pedir também, meus irmãos, por todos aqueles já em avançada idade, que muitas vezes são deixados de lado, abandonados, mas que eles tenham confiança e fé para continuar a sua jornada, sem revolta, com muita
paciência e tranquilidade, concluindo mais essa etapa da sua evolução. Também aquelas crianças abandonadas ou muitas vezes exploradas das mais variadas formas, que Jesus se compadeça de cada uma e que as nossas energias possam atingir essas crianças, esses espíritos que recém estão chegando à reencarnação e que sejam amparados e auxiliados. Também aqueles irmãos que estão nas casas de detenção, que cometeram algum deslize ou um crime mais violento, mas que possam meditar e repensar as suas atitudes e se modificar, buscando sempre continuar a sua jornada. Vamos pedir pelos governantes que possam conduzir as nossas populações pelo caminho correto, pelo caminho da paz, pelo caminho do trabalho, pelo caminho da esperança. Enfim, Senhor, te pedimos também, muito especialmente, pelas pessoas que estão passando por essa enfermidade da pandemia, aqueles que estão vencendo gradativamente, mas que estão com dificuldade na recuperação, pois deixa essa enfermidade, muitas vezes deixa bastante traumas que precisam ser recuperados no transcorrer do tempo. Que eles sejam amparados e abençoados pelo Cristo. E mesmo aqueles que perderam, que deixaram a vida física e que passaram para o outro lado da vida, que Jesus os acolha da melhor forma possível. Enfim, Senhor, nós te pedimos por tantos quantos sofrem e que estejam passando por dificuldades. Aqueles que estão internados, especialmente aqui no Hospital São Donato, ou em todas as casas de saúde aqui da região, que sejam amparados, que as nossas vibrações potencializadas pelos espíritos amigos possam chegar até esses irmãos. Que assim seja, Senhor. Na sequência, é o momento da fluidificação das águas. Que cada um dos irmãos que tem aí em mãos um copo d'água, um jarro, ou mesmo mentalizando as águas da residência, que possamos nós, através dessas irradiações, proporcionar a melhoria da qualidade dessas águas, transformando nos bálsamos, no remédio, pois a água é o fluido que mais, é o líquido que mais retém, a matéria, né? Que mais retém os fluidos. Então, com as nossas mentalizações, que possamos transformar essas águas no bálsamo para melhorar, aliviar as dores, as dificuldades, sejam elas físicas, morais, psicológicas, espirituais. Na sequência, é o momento em que vamos receber o passe à distância. A espiritualidade amiga recolhe no ambiente, na natureza, em diversos locais, energias positivas, energias salutares, e levam até aqueles que estiverem sintonizando neste momento com esta irradiação. Que energias novas cheguem até nós, nos proporcionando a confiança, a fé
a fortaleza para vencer todas as dificuldades, a fé para agradecer, mesmo nos momentos difíceis. Que Jesus cubra os nossos lares, os nossos familiares, com essa energia desse amor extraordinário que Ele demonstrou por cada um de nós. Que assim seja, Senhor. E finalmente, meus irmãos, nós gostaríamos imensamente de agradecer a todos que nos acompanharam as nossas palestras durante este ano. Também aos nossos colaboradores, gostaríamos muito de agradecer a cada um em especial, que mesmo distante, em virtude do distanciamento social, não tivemos praticamente trabalhos presenciais, mas que continuaram ligados através da tecnologia, das reuniões online, ou mesmo acompanhando as palestras. O nosso muito obrigado, que também contribuindo com a manutenção da casa, das cestas básicas que distribuímos mensalmente, que cresceu muito o número de necessitados e tivemos necessidade de aumentar o número dessas cestas. Muito obrigado a todos. E que tenhamos um ano melhor, mais leve do que esse que ora finda. Mas que, se não for, que tenhamos confiança e fé para continuar a luta e para continuar o nosso crescimento e o nosso progresso. Um grande abraço a todos. Que assim seja.